Corinthians. Volte, Salazar. Fecha aí pra gente o noticiário do Timão. Vamos lá então, Michele. O Corinthians que hoje folgou. O elenco ganhou folga nessa terça-feira. Volta a trabalhar amanhã, quarta-feira, lá no CT Joaquim Grava. E a preparação agora é só para abril. Comecinho de abril, o Corinthians deve estrear na Copa Libertadores da América. E esse deve ser o próximo desafio do Corinthians após a eliminação no Campeonato Paulista, né? Enquanto o Corinthians vai trabalhar no CT preocupado com as competições que vão começar em abril, porque em abril, além da Libertadores, também começa Brasileiro, também começa a Copa do Brasil. O Corinthians, enquanto isso, se mexe nos bastidores. A diretoria do Corinthians tem conversado com a comissão técnica para entender se é uma boa fazer amistosos ou jogos treinos nesse período que deve ser ali de mais ou menos 24 dias. E não tem nenhum martelo batido nesse sentido, mas eles estão conversando nessa ideia de preparar, de repente, amistosos ou jogo treino mesmo lá no CT Joaquim Grava. E no mercado, o Corinthians corre atrás de reforços. A prioridade é contratar um meia, contratar um meio-campista, um armador que possa vir para compor elenco, ser um reserva do Renato Augusto ou então para jogar ao lado do Renato Augusto. A diretoria está atrás desse jogador desde o começo do ano e agora essa procura vai se intensificar. Algumas informações começam a surgir. Lá no Sul, o empresário André Cury, ele acabou confirmando à revista Colorado, uma revista especializada em notícias do Internacional, que o Corinthians, em tese, sondou o Maurício, meio-campista de 21 anos do Internacional, mas é um jogador avaliado em 10 milhões de euros, então dificilmente esse negócio vai para frente, a gente vai ter que aguardar e acompanhar. Enfim, Corinthians no mercado em busca de um meia armador. A gente vai ter que aguardar para ver que alvo que o Corinthians vai definir para essa posição. Enquanto isso, o São Bernardo anunciou, confirmou a ida do Christian Barletta, que fez um bom campeonato paulista pelo São Bernardo. Jogador de 21 anos, vai assinar contrato de 3 anos com o Corinthians. O Corinthians vai adquirir 50% dos direitos econômicos dele. Os valores ainda estão mantidos em sigilo, mas a especulação é de que seja ali na casa dos 6 milhões de reais. Christian Barletta, muito em breve, então, deve ser anunciado oficialmente como jogador do Corinthians. Só faltam os exames médicos. E eu quero lembrar aqui que em junho o Corinthians vai ter o Mantuan e o Gustavo Mosquito de volta, O Gustavo Mosquito está se recuperando de uma lesão no joelho, o Mantuan está no Zenit, fez parte daquela negociação com o Yuri Alberto, e se o Zenit não quiser pagar ali os 10 milhões de euros, o Mantuan voltará e ficará à disposição do Fernando Lázaro. Esse é o Corinthians, que se prepara para um segundo semestre. Começa em abril agora as competições, mas o foco é de fato nesse segundo semestre, quando o Corinthians vai entrar firme nas 3 competições que faltam para o resto do ano. Agora eu passo a bola para vocês com isso. Mercado corintiano, precisa mesmo de um meia só ou de mais jogadores? Deixo para vocês, amigos. Até a próxima. Eu sei, então olha só. Mantuan, o Mosquito e o Barletta. Tá resolvido o problema do Corinthians? O Barletta vem antes, Sim, mas tá resolvido o problema? Então, eu acho que o grande problema do São Paulo e do Corinthians, Marcelo, não sei se você vai concordar comigo, é a inatividade. Vai ficar muitos dias parado. Mas ao mesmo tempo tem a oportunidade de fazer uma segunda pré-temporada. Então, mas eu vou dar uma ideia aqui. Vê se vocês gostam. Por que o Corinthians e o São Paulo não fazem um play-off? Rapaz. De três, valendo ou de 4, ou de 5, como é lá na NBA. Cobrando ingresso. Cobrando ingresso, lotando o Morumbi, lotando a arena do Corinthians, fazer dinheiro pelo menos, já mas, que Chicão, não deu para salvar o vexame. Os dois clubes já caíram precocemente no Paulistão. Aí tem umas semanas para treinar. Aí se os dois se enfrentarem, quem perder vai tomar ainda mais pancada. Eu sei, Sérgio, mas aí é o seguinte, aí é perfeitamente compreensível. É um torneio, é uma competiçãozinha, valendo taça. O Corinthians e o São Paulo não ficarem inativos. Porque senão o prejuízo vai ser bem maior. Hashtag Gazeta Esportiva, você acha que tem que ter o playoff, melhor de 3 aí do Corinthians? Ou melhor de 3. Porque são 22 dias sem jogar. Isso, por exemplo, aí você faz um jogo no Morumbi, um jogo... Tipo um rachão. Um rachão, na Neoquímica Arena. Aí vamos supor, o São Paulo ganha os 2, então não tem o terceiro. Se o Corinthians ganhar os 2, também não tem o terceiro. Entendeu? Aí entra uma crise o São Paulo. Mas não é crise, eu acho que não. O perdedor desses jogos tem muito mais a perder do que ganhar. Mas você não acabou de falar no programa que foram 12 milhões o show do Coldplay? Foi. Então, um jogo com o Corinthians, 2 jogos com o Corinthians no Morumbi, vai dar 6 milhões. Ó, Chicão, esses amistosos podem derrubar treinador, viu? Mesmo não valendo nada. Futebol é business.
né? Business, Tá. como diz a Michelle. Tem que ser, é show, cara. Então tem que botar os times para correr. Quero só ver como é que vai ficar a situação do Corinthians. Bom, o Basésio já fala, né? Daqui a pouco ele fala. Eu vou dar um recado para quem está em casa. Se você... Aliás, antes você, Basésio. Vambora. Barleta, é boa contratação? Muito bom jogador, me chamou a atenção, fez uma excelente campanha com o São Bernardo pelo Campeonato Paulista. Vamos ver como ele vai se encaixar nesse time, né? É verdade que do meio pra frente o Corinthians tem uma concorrência fortíssima. Ele vai ter uma parada dura para se firmar no time titular, mas é moleque, tem tempo ainda para se firmar. O Fernando Lázaro vai trabalhar, vai lapidar ele direitinho. O Gustavo Mosquito também é um reforço para lá de importante. Segundo semestre, Mantua e Mosquito. Exato, o Mosquito para o segundo semestre poderia voltar antes, né? Porque é um jogador importante, já ajudou muito o Corinthians. Mas vamos ver. O Corinthians tende a ter um time mais forte aí com o passar do tempo para o Campeonato Brasileiro.